Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. A este nome 3 vezes santo, nos achegamos agora para podermos dar graças, glórias e também louvores ao Teu santo nome, nosso Deus e nosso Pai. Agradecemos a Ti por esta nova oportunidade que Tu nos dá, pois Tu permitiu que nós despertássemos para um novo dia, com saúde, com disposição e com alegria em nossos corações. Agora, amado Pai, temos a oportunidade de poder viver mais uma vez um serviço divino, aonde nós podemos também, através das palavras que também Tu tem para manifestar para nós, palavras que vêm através do Evangelho, palavras expressadas pelo Teu Santo Espírito, para nos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança, a comunhão que nós queremos cada vez mais ter contigo, amado Deus e amado Pai. Para isso, rogamos que aonde nós estivermos, que possa também, através da comunhão com Teu Santo Espírito, limpar também e purificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos assim abrir os nossos corações e receber a Sua palavra. Um alimento divino que nos fortalece, que nos estabelece também, amado Pai, e traz também para nós a consistência da fé tão necessária. E que através do Teu Santo Espírito, ativando em cada um de nós, possamos sentir a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai, para podermos também viver e sentir a Tua presença entre nós. Nesse momento também temos a graça de poder unir os nossos sentimentos e nesta oração juntos, rogar pelos Teus servos, desde o apóstolo maior até o diácono, aonde estiverem, aqueles que estiverem também em viagem, que possam levar também as bênçãos através também das Suas palavras, através do ativar ministerial. Que aonde estiver, os Teus filhos possam aceitar também aos Teus servos, também como um mensageiro da Tua palavra. Que os Teus anjos protejam também a cada um na ida e também na volta, no regresso para os seus lares. Abençoe também aos nossos irmãos que estão enfermos, seja nos hospitais, seja em suas casas, seja onde estiverem, para que também recebam toda a ajuda e todos os cuidados necessários. Também temos a graça de poder lembrar de todas as pessoas que também vivem uma enfermidade em seu corpo, sejam elas conhecidas ou não, que também nesse momento possamos rogar, interceder por cada uma, para que também recebam toda a ajuda necessária e, se for de Sua vontade, que possam também ser curadas as suas feridas. Aqueles que estão enfermos espiritualmente, por não ter ainda atingido a maturidade de poder realmente entender, amado Pai, que Tu é o Deus Criador, que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que também nos concede a graça e que o Teu Santo Espírito é aquele que nos une em comunhão contigo, que também ainda, amado Pai, possam também ainda ter o desejo, sentir essa necessidade e que através também do ativar do Teu Santo Espírito possamos encontrar essas pessoas e trazer para o Seu rebanho também. Amado Pai, nos abençoe nesta hora com os Teus anjos, para que ninguém tire de nós esta atenção, que nós possamos valorizar cada palavra que seja manifestada do Seu altar nesse momento, e que nós possamos sentir também ela queimar em nossos corações, para que assim nós possamos sentir verdadeiramente que Tu está conosco mais uma vez. Te rogamos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Amados irmãos, irmãs, nós temos uma palavra para hoje, que ela está escrita
no livro de 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, onde diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Obrigado. Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs, para este serviço divino, dia 4/6, onde nós temos a graça de poder nos encontrarmos novamente, seja através da transmissão ou aqueles que estão também nas suas comunidades participando deste serviço divino. Que a graça de nosso Pai esteja sempre entre nós. O texto que nós lemos, que eu li agora e que nós ouvimos, já é bastante conhecido de nós, aonde a cada serviço divino, no final, nos é concedida esta benção, a benção da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora comunhão com o Espírito Santo. Para nós, amados irmãos, o tema da nossa palavra hoje é exatamente esta benção trinitária que Pedro, ao final da carta em Coríntios, concedeu ali aos coríntios, e a partir deste momento, esta benção, ela se tornou uma tradição nos cultos dos cristãos. E a palavra que nós queremos colocar, que o amado apóstolo coloca para nós hoje, é nos explicarmos, nos mostrar a importância desta benção trinitária, o que está dentro desta benção trinitária, e que nós precisamos entender e reconhecer. Aqui esta benção está para nós, a bênção dos 3 deuses. Nossa, 3 deuses? Sim, amados irmãos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade divina, que às vezes, muitas vezes, possamos ouvir, possamos receber esta mensagem, receber esta benção, e talvez não demos conta o que significa esta benção para nós. E esta benção, ela foi possível a nós a partir do dia de Pentecoste, aonde ali, derramado o Espírito Santo, foi possível a nós conhecer a revelação do mistério da Trindade divina. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Deus Filho, Jesus Cristo, como nosso Salvador, e Deus, o Espírito Santo, como o novo Criador. E isso, amados irmãos, tem que estar embutido dentro de nós, entender, porque a Escritura Sagrada, ela testifica disso para nós. A palavra Trindade, ela não existe na Escritura Sagrada. Quando nós falamos sobre a Trindade divina, se queremos buscar na Escritura Sagrada, esta palavra não existe. Mas o que existe é a testificação
da Trindade divina, de Deus nas três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um Deus nas três pessoas. Talvez às vezes possa ficar um pouco complicado se nós não conseguimos deixar que o Espírito Santo ative em nós para entendermos esta mensagem. E na Escritura Sagrada, ela é a base fundamental para que nós possamos entender e reconhecer a Trindade divina. É necessário que nós possamos buscar, e tem vários, amados irmãos, vários pontos aonde nós possamos realmente entender e reconhecer a Trindade divina que é Deus. No início, já em Gênesis, amados irmãos, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, ali na criação do mundo, na criação do homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem façamos o homem. E assim, já nesse momento, já nestas palavras, primeiras palavras, nós podemos reconhecer que Deus, Ele não estava sozinho. Deus ali já manifesta, e já é um ponto principal, um ponto para nós, de começarmos a entender de que ali Deus já não estava sozinho. Um outro ponto, nós podemos tem vários pontos que nós podemos buscar, amados irmãos. Um outro ponto fala sobre Jesus Cristo, como Deus. E esse ponto está escrito em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: essa nos fala como Jesus Cristo, o nosso Deus. Diz assim, capítulo 9, versículo 6 de Isaías, diz assim: essa Bíblia que nós temos aqui é tão fininha as folhas, que você passa ela e você acaba se perdendo de tão... Isaías... Isaías 9, 6. Onde diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe de paz. Aqui, amados irmãos, já também nos relata sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. E um outro ponto também nos fala sobre o Espírito Santo, aonde também não vou ler nesse momento, mas em 1 Coríntios, no capítulo 3, 16, diz: o Espírito Santo habita, nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Nesses três pontos, amados irmãos, apenas alguns deles nos deixa pleno da consciência de que Deus, Ele está no Pai, Ele está no Filho e Ele está no Espírito Santo. Mas existe amados irmãos, um ponto na Escritura Sagrada, como diz aqui, que ele é fundamental para que possamos entendê-lo, que está em Mateus, no capítulo 3, no versículo 17. Não vou ler também, mas conhecemos que diz aqui, nós podemos aí ver a Trindade divina no mesmo momento se expressando para todos nós e se mostrando para todos nós. Esta é a passagem do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo batizado nas águas, logo Ele saiu das águas, abriu-se os céus,
o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo como uma pomba, e uma voz se foi expressa nos céus, dizendo: este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Amados irmãos, aí está a Trindade divina, no mesmo momento se mostrando e revelando o mistério da Trindade divina, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é importante que nós possamos entender tudo isso, para que possamos entender esta benção que é manifestada pelo apóstolo Pedro no final da carta aos Coríntios. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vós. Amados, dá para entender a importância que no final de uma palavra, ao final de um serviço divino, nos é também concedida esta bênção, em nome do Trino Deus. Conseguimos entender também, amados irmãos, a importância de quando iniciarmos o serviço divino, aonde também no nome da Trindade, em nome de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sempre iniciamos uma prédica, sempre terminamos uma prédica com a benção trinitária. E dentro disso, amados irmãos, dentro de tudo isso, existe uma atividade do nosso Pai, existe uma atividade do nosso Senhor Jesus Cristo, existe a atividade do Espírito Santo, e que nós temos que também, para valorizar a cada serviço divino, porque quando nós recebemos o convite, necessitamos da palavra no serviço divino. Por que nós necessitamos? Porque dentro destas bênçãos, dentro do ativar da Trindade divina, cada um tem a sua função, a sua característica, mas só que com esta benção nós podemos ver, podemos desfrutar de cada um diretamente a sua graça e as suas bênçãos. Aqui na palavra diz assim, amados irmãos, a primeira frase desta benção, ela está assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A obra cheia de graça e plena no Trino Deus, nós experimentamos em Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 9, no versículos 2, já nos deixa bastante claro sobre isso. Aquele que crer e aceitar ao Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. É de fundamental importância que nós possamos crer em Jesus Cristo como o nosso Salvador. É necessário que nós possamos entender o que significa esta graça que vem de Deus, Jesus Cristo, ou do Filho, Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, o nosso Deus. Qual é a graça, amados irmãos, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo? O perdão de nossos pecados. Através do sacrifício que Jesus Cristo fez, entregando-se na cruz, com isso ele beneficiou a quem? A nós, seres humanos, pecadores. E que através do seu sacrifício, possibilitou-se para nós o perdão de nossos pecados. Aonde nós, pecadores, seres humanos, já não seremos mais punidos nem afastados da comunhão do Trino Deus. Dá para entender a importância disso para nós como seres humanos? Nós, através de aceitarmos a Jesus Cristo como Filho de Deus, Deus, nosso Salvador, entender que o sacrifício que Ele fez foi para trazer um benefício eterno para nós, o perdão de nossos pecados.
Isto é uma graça que vem de nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu sacrifício, e que isso também, amados irmãos, nos faz entender que, por sermos participantes também desta comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, também temos a possibilidade de também perdoar o nosso próximo. Então, amados irmãos, esta benção trinitária, ela não é apenas um costume, ou ela não deve ser apenas levada como uma palavra colocada em cada serviço divino. Não, é necessário que nós possamos entender, ao sairmos da casa de Deus, ao terminarmos uma palavra pastoral, ao terminarmos um serviço divino, está sendo concedido para nós a benção de Deus, a benção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É colocado para nós o amor de Deus para nos acompanhar no dia a dia, e a comunhão com o Espírito Santo para poder nos restabelecer em todas as nossas situações. Esta é a primeira frase que nós temos e que nos dá, amados irmãos, entender a importância da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça é o perdão de nossos pecados. A segunda parte desta benção está no amor de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Onde está expresso para nós, amados irmãos, o amor de Deus? Em primeiro lugar, entender que o Trino Deus, ou Deus Pai, Ele é o próprio amor. Deus não expressa apenas o seu amor, mas Deus, Ele é o próprio amor. Muitas vezes, talvez podemos perguntar, ou já ouvimos algumas vezes no serviço divino, por que Deus nos ama tanto? Por quê? Se nós somos pecadores, nós somos teimosos, nós somos imperfeitos, por que Deus, amados irmãos, nos ama tanto? Se nós lembrarmos, e vamos ver agora também na terceira parte, quando o Senhor nos deixa bem claro, nós somos o templo do Espírito Santo. Aí nós podemos começar também a entender um pouco mais. Deus nos ama porque Ele habita dentro de nós através do Espírito Santo, quando nós somos selados com o santo selamento. Nós temos o sinal e temos os dons do Espírito Santo habitando dentro de nós. Aí nós conseguimos entender um pouco mais por que Deus ama tanto a humanidade, uma humanidade tão perfeita e cada vez mais teimosa, mas o Espírito de Deus, Ele está e habita dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então aqui nos mostra, amados irmãos, que Deus, o Trino Deus, é um Deus amoroso e expressa este amor na missão de Deus Filho. Qual foi a missão de Deus Filho? De vir à terra, de sacrificar-se para poder possibilitar para nós o perdão dos pecados e a nossa salvação e a comunhão eterna com Deus Pai. Que maravilhoso é, amados irmãos. Muitas vezes já ouvimos dizer assim: puxa vida, nós temos tantos problemas na nossa vida. Às vezes temos pessoas que vivem entristecidas porque não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, porque tem um problema de saúde, financeiro está ruim, está sempre reclamando. E é um cristão. Mas por que, amados irmãos, que muitas vezes vive dessa maneira? Por quê? Não consegue enxergar, no sentido espiritual, aquilo que Deus tem prometido, as riquezas que Deus tem prometido para nós, e que quer e nos revela a cada dia, e nos quer nos mostrar, que nós olhamos para o futuro e vemos o que Deus, qual é a melhor riqueza que um filho de Deus, que um cristão, que um ser humano pode ter? É a vida eterna, é a comunhão eterna com Deus, é olhar para o futuro e dizer: puxa, eu viverei numa terra que não terei mais ranger de dor, não terei mais problema, uma terra de paz, de amor e de comunhão. Viver
este amor que Deus tem para conosco. Então nós podemos ver, amados irmãos, o contexto desta benção que nós estamos vivendo. Na terceira parte está assim, é a terceira parte, a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo está ativo diretamente desde Pentecoste. Ele ativa diretamente na igreja. Lembrando, a igreja, ela significa a obra de Deus. A igreja foi estabelecida também quando disse: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e Pedro por 3 vezes disse: sim, Pai, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que era a pedra? Era a fé e o testemunho de Pedro. E esta mesma fé e esse mesmo testemunho é o que nós temos hoje. Temos a fé em Deus, temos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e temos a fé no Espírito Santo. E esta fé que nós também, como Pedro, declaramos ao Senhor, é o que estabelece em nós como a igreja do Senhor. Então, desde este dia de Pentecoste, desde esta benção, então, o Espírito Santo ativa na igreja, o templo do Senhor, e dentro da sua casa, onde nós nos reunimos, Ele se faz presente também através da sua palavra e da sua mensagem. Aqui diz assim: através do santo selamento, assim Deus dá a comunhão consigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 3,16, nos deixa bastante claro, amados irmãos, mais uma vez revelando esta palavra: Deus habita dentro do cristão, através do santo batismo com o Espírito Santo, que nós recebemos hoje, não mais o Espírito Santo, mas os dons do Espírito Santo. É Ele que nos também concede a graça de viver esta comunhão trinitária. Como é que viver essa comunhão trinitária? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E se nós conseguimos entender a mensagem que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em nós, então nós também temos participação e nesta comunhão, não na Trindade, mas nesta comunhão com a Santa Trindade. Amados irmãos, coloquem em prática, e quando nós recebemos esta benção, mais uma vez, que nós estivermos na casa de Deus, numa oração, e no final, o que é que está sendo oferecido para nós? Uma benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A força que nós saímos de dentro da casa do Senhor, ou terminando o serviço, a força que nós, como cristão, como filho de Deus, nós recebemos para poder viver a nossa vida fora também da igreja, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a força que nós temos, que isso possa estar realmente contido dentro de nós, e que nós possamos ter a certeza. E uma coisa, amados irmãos, importante: aquele que declara que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, mas não crê na Santa Trindade, infelizmente também não está sendo agraciado com esta benção. É necessário que o cristão, para poder crer em tudo aquilo que está no Evangelho, possa entender o poder e o significado de termos 3 deuses em uma pessoa só. Amém. Esse é um tema muito grande, amados irmãos, tantos pontos que na Escritura Sagrada nos revela essa maravilhosa, mas não dá, o tempo é tão curto. Temos aqui agora também o pastor Marconi, que está me acompanhando. Gostaria de poder também ouvir dele aquilo que tem no seu coração. Por favor.
Que alegria estarmos reunidos na casa de Deus no domingo, mesmo por uma transmissão. E essa trindade divina, ela é muito nítida a partir do momento que nós aceitamos a palavra de Deus, a partir do momento que nós aceitamos os apóstolos, né? Então, é fundamental para nós, para que nós possamos viver essa trindade, ter essa maneira de aceitar a palavra. Podemos questionar? Podemos questionar. Mas o importante é não ficar parado nesse questionamento. É seguir em frente. E esse seguir em frente é o quê? É reconhecer que, apesar de lutas e circunstâncias que todos nós temos, Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo, está confortando cada um de nós. Então, é fundamental, amados irmãos. E na Sagrada Escritura está escrito, está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, né? Aqui está escrito, para agradar a Deus, né, é impossível não ter fé. Então, para que nós possamos agradar a Deus, nós temos que ter fé. Fé em quê? Fé na Trindade divina. Nenhum de nós viu Deus. Nenhum de nós viu Jesus Cristo. Nenhum de nós viu o Espírito Santo. Então, essa fé vai fazer com que nós possamos crer nessa Trindade. E algo muito simples, não precisa ir muito longe, não. As experiências de fé que cada um de nós temos é uma riqueza, é uma comprovação do amparo de Deus para cada um de nós. Deus, Ele não descansa e Ele não dorme. Para quê? Para que cada um de nós possamos ter ali o conforto espiritual. E esse conforto é no sentido espiritual. Não é ter uma casa, não é ter um carro do ano, não é isso. Que nada é proibido. Mas o foco para Deus é sempre no sentido espiritual primeiro. Por isso que Jesus Cristo, entre as suas indicações, Ele falou: buscai primeiro o reino de Deus, e depois o demais. Esse demais é tudo que for material. Vai vir ou vai chegar até nós. Então, é fundamental para que nós possamos continuar a nossa vida de fé, a nossa carreira de fé, aceitar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas sempre com amor e sempre abrindo as portas do nosso coração para aceitar a palavra, os sacramentos, a Santa Ceia, para quê? Para continuarmos firmes, fortes na fé e no seguimento. Amém. Um ponto importante também, amados irmãos, aqui nessa mensagem, sobre a benção trinitária, fala sobre o amor de Deus. Entender a essência de Deus como amor, Ele próprio é o amor. E nesta benção é concedido para nós a graça deste amor de Deus. É entendendo também este amor que nós possamos entender também a importância que Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Filho, nos deixou a mensagem. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o seu próximo como a ti mesmo. Entendendo este amor verdadeiro de Deus, que nos capacita, é onde nós possamos entender também a importância de nós, como filhos de Deus, selados com o selo da divindade, o selo que nos dá a condição de podermos entrar também no reino dos céus, de poder amar o nosso próximo, de poder demonstrar o nosso amor para com o nosso próximo, da melhor maneira possível.
Este amor que é concedido para nós através desta benção vai nos capacitar também, pelo ativar do Santo Espírito, poder demonstrar também este amor para com o próximo. Da mesma maneira que Deus demonstrou enviando o seu Filho para poder sacrificar-se, e da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: não vos deixarei sós, vos enviarei o Consolador, aquele que vos trará toda a verdade e revelará todos os mistérios. E um dos mistérios é esse: como amar? Amar como a Deus. Qual é a capacidade que eu tenho? Você tem porque você recebeu os dons do Espírito Santo, o nosso Deus. Então, amados, que nós possamos viver a nossa vida com amor. Problemas? Sim. Dívidas? Sim. Doenças? Sim. Mas viver com amor, porque o Espírito de Deus, o Deus, Espírito Santo, nos capacita a olhar para o futuro e olhar para aquilo que Deus preparou para poder um dia nos receber e viver eternamente esta comunhão com Ele. Esta é a mensagem, amados irmãos, que nosso amado apóstolo coloca para nós neste dia, e isso quer nos fazer lembrar a importância do dia de Pentecoste, onde ali foi derramado o Espírito Santo, e a partir deste momento os dons do Espírito Santo pode também e pode habitar em cada um daqueles que puder vir professar a sua fé em Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Convido a todos agora para que possam se levantar e que possamos juntos, amados irmãos, orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bom Pai, chegamos também ao final desta hora. Agradecemos a Ti por esta comunhão divina e espiritual que Tu nos permitiu. Agradecemos a Ti pelas palavras, pela mensagem, pelo esclarecimento, mais uma vez, da importância de cada ato em Tua casa, aquilo que realmente representa para a nossa vida de fé. Agradecemos, pois também, amado Pai, sabemos que muitos dos nossos irmãos estão conectados conosco, necessitando também desta mensagem, destas palavras. Muitos estão sem condições de poder ir à sua casa, de poder também ter a possibilidade de caminhar, de poder estar juntos em cada comunidade. Mas também, amado Pai, rogo a Ti que abençoe e coloque no coração também de cada um dos Teus filhos, muitos daqueles que estão até acomodados de poder ver o serviço divino pela transmissão, a importância de estar também em sua casa para poder receber o perdão dos pecados e na comunhão, na Santa Ceia, viver a comunhão com o seu Filho amado. Que isso também, esta importância, o significado de tudo isso, possa também ser expressado através do Espírito Santo a cada um deles, dando forças para que eles possam também voltar a estar visitando as suas comunidades. Abençoe também, amados irmãos, a cada um nas suas necessidades, para que também sejam preenchidas e que também possam viver com alegria no seu dia a dia. Tudo isso nós te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Pai, abençoe-nos a cada um para que possamos também lembrar que somos verdadeiros templos do Espírito Santo e que este Espírito Santo é aquele que nos eleva, aqueles que nos ajuda a poder também levar a mensagem de salvação ao nosso próximo. Que isso possa estar sempre enraizado em nossos corações e esse desejo de ajudar. Pai amado, também e nós temos a necessidade de que seja despertados novos servos para a sua obra. Ela necessita, e que seja tocado no coração daqueles teus filhos que também têm este dom, que também possam vir a ajudar, a poder também
fazer com que esta obra possa crescer, que também possam trabalhar em prol, amado Pai, da salvação daqueles que também se ajuntarão a este reino, a este rebanho de ovelhas, de filhos que estão sendo preparados. Tudo isso nós te rogamos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consoladora união com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, aonde vocês estiverem, fiquem com o meu coração, com o coração também do amado pastor que aqui está. Desejamos um abençoado domingo a todos e até a próxima.